eu vou passear pelas questões da Unicamp, FUVEST, Enem, tá? Tô só dando uma organizada na nossa cabeça aqui. Então, a segunda situação, a Unicamp 2019, ó, agora, ele fala o seguinte: os preços que aparecem no cardápio de um restaurante já inclui um acréscimo de 10% referente ao total de impostos. Então, imagine que cada produto, quando é comprado, ele tem um determinado valor, só que quando o restaurante, né, coloca para vender, ele já tem que contabilizar o 10% a mais, que é por conta dos impostos que ele tem que pagar. Referente não importa, tá? A luz que já está embutido, ao pagamento de funcionários, a taxa de cartão, se a pessoa que for pagar aquilo for pagar com cartão, enfim, ele já faz um 10% de imposto aí. Só que aí ele fala assim: na conta, o valor a ser pago contém o acréscimo de 10% relativo a serviços, que no caso é a gorjeta. Sabe aqueles 10% do garçom? É essa a ideia aí, tá? Então, o valor inicial já tem a incidência, vai ser colocado a incidência, vai incidir sobre esse valor, vai aumentar esse valor 10% por conta dos impostos. E quando a pessoa vai pagar, ainda tem que pagar em cima desse valor um novo aumento de 10%, que é o que vai ficar para os serviços, né? Os garçons, eles vão distribuir, tá? Vão repartir aquele valor pelos serviços prestados. Aí ele fala assim: o valor total da conta foi R$P. No final das contas foi isso aqui, tá? Então você pode até colocar aqui assim, ó, um valor aqui, ó. Vamos botar assim, valor total da conta. Então vou botar aqui P, tá? Aí nesse P, o que é que você tem que saber? Nesse P já tá tudo embutido, tá? Tá o valor que realmente vale, mais os 10% referente aos impostos e mais 10% referente à gorjeta, tá? Então, entenda assim, ó. Ele é P, mas antes ele valia um outro número, tá? Antes ele valia um outro número. Quanto é que ele vale? Ele vale, vamos supor, tá? Ele vale aqui X, tá? Esse valor X é o valor sem a taxa de serviço, né? E sem os impostos. Então eu vou botar aqui, ó, valor sem impostos mais a taxa de serviço. Vou botar aqui TS, tá certo? Só que aí, como é que chega no valor total da conta, né? Chega no valor total da conta assim, ó. Você vai dar um aumento nesse valor aqui. Você vai dar um aumento aqui, ó, de 10%, ó. Esse primeiro 10% é dos impostos, tá? Aí esse valor aqui, ó, é o valor da conta só com os impostos. Só que você não paga somente isso, né? Você tem que pegar esse valor e dar um outro aumento de 10%. Esse 10% aqui se relaciona com a ideia da taxa de serviço. Então, vou botar aqui, ó, só para deixar organizado e você visualizar o que está acontecendo. Isso aqui é em relação aos impostos. E isso daqui é em relação à taxa de serviço, tá? Aí você fala: Droga, então, como é que eu posso relacionar essa estrutura que você construiu? É fácil. Você tem que fazer o valor X aumentar 10%. Aí você pergunta: mas Adroaldo, como é que eu faço aumentar 10%? É o seguinte: você vai pegar esse valor e vai multiplicar pelo que a gente chama de fator, tá? Então, se você pegar esse X e multiplicar por um fator, tá? Nesse caso aqui, fator de aumento, você vai encontrar esse segundo valor aqui, tá?
Só que esse segundo valor tem que aumentar 10%, e aí volta o raciocínio. Então você vai ter que multiplicar novamente por um outro fator, de maneira que no final das contas fique o valor da conta. Tá? Essa é a ideia. Então, essas duas coisas, tá? Eu vou colocar assim, ó. Vou chamar de F1, é o primeiro fator, e isso daqui, o F2, é o segundo fator. Nesse caso, o valor dos fatores é o mesmo, porque as taxas são iguais. Mas aí você pode estar se perguntando, e como é que você encontra esse fator? Então, o fator você encontra assim, ó. O fator vai ser 1 mais i, ou o fator vai ser 1 menos i. Tá? Onde esse i representa o quê? Esse i representa a taxa percentual. Tá? No primeiro caso, só para você visualizar, no primeiro caso, você tem um fator de aumento. E no segundo caso, você tem um fator de redução. Tá? Então, botar aqui, fator de aumento, que esse fator é exatamente o que eu vou utilizar na questão, tá? E o segundo é o chamado fator de redução. Ó, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, 1 mais esse i, no meu caso é 10%. Eu vou colocar a taxa percentual aqui. E o outro, por coincidência, hein? Por coincidência, a taxa é a mesma. Mas poderia ser 10% e 20%, tá? Poderia existir um outro exercício assim. Aí você fala, Droldo, e agora? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. 10% é a mesma coisa que 0,1, né? Ó, 10% é a mesma coisa que 10,1. Aí a pessoa fala, Droldo, mas como assim, né? Dá uma lembrada nisso aí. É o seguinte, ó. 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100, tá? Aí se você quiser, a gente pode dar uma simplificada, né? Dividir tanto o numerador quanto o denominador por 10, e aí 10 por 10 vai dar 1, e 100 por 10 vai dar 10, e esse número se transforma no número decimal 0,1, tá bom? Bem, e aí vai ficar o seguinte, ó. X vezes 1,1, que é 1 mais 0,1. E aqui novamente, ó, 1,1. Certo? Pronto. Essa é uma expressão que relaciona X com o valor do P. Mas vamos dar uma voltinha no enunciado e ver o que é que ele está querendo. O cliente estará desembolsando pelo custo original da refeição. O custo original da refeição é exatamente o valor do X, né? O valor sem impostos mais taxas, tá? Eu até vou botar assim, sem impostos e sem taxas, né? Ficou parecendo que era o valor sem impostos, mas com a taxa, né? Sem impostos e sem taxas, tá bom? Então, o que ele tá querendo saber é o valor original. Aí agora a gente só faz isolar o valor do X, tá? Então, vai ficar P. Observe que esse 1,1, ó, esse 1,1 vezes 1,1, isso é propriedade de potência na matemática básica. Você conserva a base, né? E somos expoentes. 1,1 vezes 1,1 é 1,1 ao quadrado. E aí, como esse 1,1 vai estar multiplicando, ele vai passar aqui, ó, dividindo, certo? E aí a gente encontra exatamente, não tá assim, eu vou ter que desenvolver, vou ter que multiplicar, né, na verdade. 1,1 ao quadrado é a mesma coisa que 1,21. Então é isso. O que vai dar a alternativa, letra B.